Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, verso 11, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria que nós meditássemos no seguinte, que quando você pega aquilo que não te pertence, você perde aquilo que Deus te deu. Então, sempre é assim. O diabo, ele não pode te destruir. O diabo não pode te tocar. Enquanto você está no seu posto do dever, enquanto o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Mas existe uma maneira do diabo tocar no homem. Se o diabo puder fazer com que o homem, a mulher, o cristão, a cristã, saia, perca a sua posição, perca o temor de Deus, e então pegue aquilo que não lhe pertence. Então ele perde aquilo que lhe pertencia. Por exemplo, Deus, ele nos abençoou com as bênçãos naturais e espirituais, e tudo isso é nosso, para a nossa vida aqui nessa terra. Ele nos dá saúde, paz, alegria, para vivermos uma boa vida, honrá-lo, adorá-lo. Porém, o diabo, ele vai fazer de tudo para roubar tudo isso que Deus nos deu. Então, às vezes o homem, ele é casado, ele é feliz, ele tem sua esposa, seu lar, porém o diabo vai tentar colocar uma insatisfação no homem ou na mulher, de modo que ambos ou um dos dois vá procurar algo, pegar algo que Deus não lhe deu, algo que não lhe pertence. Então a meditação que eu quero fazer é isto. Quando você pega algo que não te pertence, você perde aquilo que te pertence. Quando Davi tentou pegar algo que não lhe pertencia, no caso de Batseba, então ele perdeu aquilo que lhe pertencia. Bom, sabemos que primeiramente o seu filho morreu, o bebezinho morreu. Depois Aminon violentou a sua própria irmã, filha de Davi, e Absalão matou Aminon, e depois Absalão tentou matar o próprio pai. E aquela paz, aquela harmonia que ele tinha em sua casa, em seu lar, ele perdeu quando ele pegou aquilo que não lhe era permitido. Então, às vezes, as pessoas são seduzidas por algo. As pessoas veem alguém com um carro bonito, ou uma casa bonita, ou algo assim, e uma vida que não é a dele. E ele, então, tenta se apossar como tantos jovens roubam celular. Ele, então, vê algo ali e ele se apossa daquilo. E ele pega aquilo que não lhe pertence. E quando ele pega aquilo que não lhe pertence, ele perde aquilo que lhe pertencia, que era a liberdade. Então, as pessoas, o diabo tenta seduzir o ser humano para pegar aquilo que não lhe pertence, para que ele possa perder aquilo que lhe pertence. Quando Naamã, o general Naamã, foi lá em Eliseu e Eliseu falou para ele mergulhar no rio para ser curado, ele então mergulhou no rio, foi curado, e ele foi até Eliseu e foi oferecer ouro, prata e tudo. Mas Eliseu não quis. Eliseu simplesmente falou: não quero nada seu. E ele foi embora. Mas Geazi, ele não aguentou aquilo. Geazi, ele simplesmente correu atrás de Naamã
e contou uma mentira. Disse que havia chegado uma pessoa lá e Eliseu mandou ele buscar algumas roupas e ouro e tal. E ele então foi e conseguiu aquilo que não lhe pertencia. E quando Geazi pegou aquilo que não lhe pertencia, ele perdeu aquilo que lhe pertencia, era a saúde. E daquele momento a lepra o pegou e o acompanhou, não somente a ele, mas também os seus familiares. Quando Acã viu a capa babilônica e uma cunha de ouro ali do inimigo, ele pegou aquilo não lhe pertencia. E quando ele pegou aquilo que não lhe pertencia, ele perdeu tudo que lhe pertencia. Ele perdeu absolutamente tudo. Porque por causa disso 6 homens morreram. Então foi jogado sorte, ali descobriu que foi ele que havia pego aquilo, ele confessou. E ele não somente perdeu todas as coisas, como perdeu a própria vida. Então, o diabo, ele quer induzir a pessoa a conseguir, a obter algo além daquilo que Deus lhe deu. Então, para que isto aconteça, o diabo tenta criar no ser humano uma insatisfação. Uma insatisfação. Como que o diabo cria uma insatisfação na pessoa? É mostrando para aquela pessoa coisas que outros têm e ele não tem. Agora, você pode ter qualquer coisa, mas você nunca vai ter todas as coisas. Como eu já disse, você pode ir para qualquer lugar, mas você não pode ir para todos os lugares. Você pode ter o que você quiser, não tudo que você quiser. Você pode ser o que você quiser, mas não tudo o que você quiser. Você não pode ser médico, engenheiro, arquiteto, piloto, advogado. Não, você vai ter que escolher. Você vai ter que fazer uma escolha. As opções são muitas. Então, sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Sempre vai ter alguém com uma situação financeira mais favorável com a sua. Sempre vai ter alguém que em um aspecto, ele é melhor que você. Agora, o que é o problema? O problema é que você vê alguém melhor do que você naquele aspecto, e aí você tem como se a vida daquela pessoa fosse melhor do que a sua. Não, a vida daquela pessoa é melhor do que a sua naquele aspecto. Naquele aspecto. Existe um problema mental, eu esqueci agora o nome, de pessoas que elas simplesmente são gênios em uma área. Mas, para ela ser gênio naquela área, várias outras partes do cérebro dela ficaram comprometidas. Isso é um problema. E muitas vezes ela é infeliz. Às vezes você vê uma pessoa, ele é um gênio na música, toca violino como ninguém, toca piano como ninguém, mas às vezes ela tem um problema social, ela não sabe se socializar, ela nunca terá um casamento feliz, porque aquelas outras habilidades que deveriam ser distribuídas igualmente para o cérebro, foi tudo dirigido para uma única parte do cérebro, o que fez dela um gênio naquela área. Então você olha para aquela pessoa que é um gênio naquela área, às vezes ela é rica, milionária, ela tem um talento admirável, tem dinheiro saindo pelo ladrão, mas a que preço? A que preço? Você sabe? Você não sabe. Às vezes a mulher vê uma modelo aí, magrinha, mas a que preço ela mantém aquela magreza? A que preço? Ela não pode comer quase nada do que ela gostaria. Então, assim, nós temos a tendência de achar que a vida dos outros
é melhor do que a nossa, porque as pessoas só mostram aquilo no que ela é boa. Ninguém mostra as suas vergonhas. Mas se fôssemos olhar para cada uma dessas pessoas que são admiradas, então, o que ela esconde? Às vezes ela tem depressão, às vezes tem ansiedade, às vezes ela não sabe se relacionar com ninguém, às vezes ela nunca poderá ter um casamento feliz, porque ela tem um problema em alguma área que eu não sei, você não sabe, e ela é infeliz. Ela é infeliz, ela só fica sorrindo ali, brilhando, enquanto está no palco, enquanto está fazendo aquilo. Mas fora dali, a vida dela é miserável. E a pessoa olha para aquilo e gostaria de ser como aquela pessoa é. Sendo que, na verdade, a pessoa é muito mais feliz do que ela. Então, quando a gente olha... Se você já teve oportunidade de estudar vida de pessoas famosas, você vê que eles eram extremamente infelizes. O único momento de prazer que eles tinham na vida é enquanto estavam ali no palco. Eles não tinham um relacionamento familiar, conjugal, normal, feliz. Não, de maneira nenhuma. E o problema é que muitas dessas pessoas, por elas serem talentosas, elas são admiradas e cobiçadas e pessoas, então, tentam ser como elas. E então, quando você tenta adquirir algo que não é para você, você pega aquilo que não é seu, você pega aquilo que Deus não te deu, não é seu, então você perde aquilo que Deus te deu, aquilo que é seu. Então, quantas pessoas tiveram a honra, o privilégio de serem criadas no caminho correto, honrando, servindo a Deus, mas porque viu uma pessoa no mundo influente, habilidosa em alguma área, quis ser como ela. E quando você pegou aquilo, você perdeu aquilo que Deus te deu. Quando a pessoa pega o pecado, ela perde a santidade. Quando a pessoa oferece o que o diabo deu, ela perde aquilo que Deus lhe havia dado. Quando a pessoa busca um prazer no mundo, ela perde a paz com Deus. Quando a pessoa dá um pulo lá fora, ela perde aquilo que ela tinha aqui dentro. Não tem como. Quando você caminha para o leste, você se afasta do oeste. Então, eu gostaria de fazer que todos nós pensássemos nisto. O que é que o diabo está tentando me roubar ao me oferecer isto ou aquilo ou aquilo? Porque muitas vezes, para o diabo causar a sua derrota, você não tem que ir lá para o mundão e virar um pervertido, uma prostituta, um ladrão, um assassino. Não, basta você sair da sua posição. Então Paulo disse, se você tem o que comer e vestir, com isso esteja satisfeito. Eu não estou dizendo que você deva ser um preguiçoso, não. É claro, nós vivemos em uma era rica. Lute. Você tem um sonho? Lute por ele. Mas que o seu sonho seja correto. Que para você realizar esse seu sonho, você não tenha que abrir mão do seu sonho maior, que é se encontrar com Deus ali e entrar naquele lar de gozo, paz e felicidade eterna. Então, como eu disse há poucos dias atrás, nenhuma realização pessoal vale a pena. Se para você conseguir isto, você tem que abrir mão do seu relacionamento com Deus. Lembre-se, sem Cristo, não importa quão bem sucedido você seja nas coisas deste mundo, sem Cristo nós perdemos absolutamente tudo. Então eu quero coisas, eu quero bens, desde que eles venham pela via correta, desde que para eu conseguir isto, eu não tenha que perder algo que Deus me deu. Tá certo? Pense nestas coisas.
e que Deus te abençoe.